A noite desce sobre o vale do rio Araguaia como uma cortina de veludo negro, engolindo as planícies de várzea que se estendem entre o Cerrado e os limites ocidentais do Pantanal. O ar é uma massa viscosa de calor residual e evaporação, saturado pelo coro incessante de grilos e pelo zumbido grave dos insetos noturnos que patrulham a superfície espelhada dos lagos marginais. As Buriti. raízes aéreas dos buritis projetam sombras tortuosas sobre o solo encharcado, criando um labirinto orgânico onde a luz da lua mal consegue penetrar. É um território onde a fronteira entre terra e água é uma sugestão, não uma certeza, e onde cada criatura viva aprendeu que o silêncio é o idioma da sobrevivência. Mas o silêncio acaba de ser revogado. Emergindo das margens alagadas e dos capinzais densos como uma maré viva de pelo áspero e dentes alaranjados, 50.000 capivaras, o Hydrochoerus hydrochaeris, o maior roedor vivo do planeta, avançam em uma frente descontrolada que se estende por quase 2 quilômetros de largura. Cada indivíduo pesa em média 55 quilogramas de músculo compacto e gordura subcutânea, dotado de 4 incisivos de crescimento contínuo, cujo esmalte é reforçado por depósitos de ferro, produzindo uma lâmina em formato de cinzel capaz de atravessar madeira e osso com igual eficiência. 50.000 unidades representam 2.750 toneladas de biomassa viva em deslocamento, uma avalanche orgânica que deforma a vegetação por onde passa e transforma o campo aberto em um mar ondulante de corpos pardos, vocalizações agudas e olhos negros brilhando na penumbra. Algo alterou seu comportamento gregário habitual, substituindo a docilidade que os define por uma agressividade territorial sem precedentes. Eles não estão fugindo. Estão marchando. No epicentro da rota da horda, ignorando a vibração sísmica que se aproxima com a indiferença de quem já viu impérios nascerem e caírem, um elefante africano macho adulto bebe das águas rasas de um meandro isolado. Pesando aproximadamente 6.000 quilogramas, distribuídos em quase 3,5 metros de altura no ombro, este paquiderme é um edifício ambulante de osso, tendão e pele blindada. Suas presas de marfim, curvadas como cimitarras e medindo quase 2 metros cada, pesam 40 quilogramas por unidade e funcionam simultaneamente como alavancas, pás e lanças. Sua tromba, um apêndice composto por mais de 40.000 fibras musculares independentes, é capaz de erguer 300 quilogramas com precisão milimétrica ou desferir golpes laterais com a violência de um tronco de árvore em queda livre. Arrancado de uma reserva privada em colapso e transportado ilegalmente para o interior do Brasil, ele não pertence a este continente. Mas a física não reconhece fronteiras. A pergunta que a madrugada sussurra entre os buritis é uma só. O que acontece quando 6 toneladas de engenharia evolutiva africana são engolidas por uma onda de 50.000 roedores gigantes que perderam o medo de morrer? Existem várias direções que poderíamos tomar com isso. Mas lembre-se, este é apenas um cenário que eu imaginei às 2 da manhã enquanto tentava dormir. Pode não ser cientificamente perfeito, mas é o que eu achei mais interessante. Para dissecar este confronto com a frieza que a biomecânica exige, precisamos admitir uma verdade incômoda. O elefante africano, apesar de ser o maior animal terrestre do planeta, não é uma fortaleza sem fissuras contra a matemática bruta da escala. Sua epiderme varia drasticamente em espessura, alcançando até 4 centímetros de couro denso nas costas e nas pernas, mas reduzindo-se a menos de 1 milímetro nas regiões atrás das orelhas, ao redor dos olhos, no abdômen ventral e na base da tromba. São nestas janelas de vulnerabilidade que os incisivos das capivaras, afiados pelo próprio ato de existir, encontram seu ponto de penetração. A segunda fragilidade do paquiderme é térmica. Elefantes não possuem glândulas sudoríparas funcionais e dependem da evaporação da água e da lama para dissipar calor. Sob esforço contínuo contra uma massa de 2.750 toneladas, o superaquecimento interno se torna uma sentença cronometrada. Para transformar este cerco em sobrevivência, o elefante precisa impor 3 diretivas operacionais absolutas. Primeiro,
manter mobilidade constante e jamais permitir que a horda o imobilize pela simples compressão lateral de corpos, o que o transformaria em uma ilha estática cercada por dentes. Segundo, utilizar sua massa como arma diária, convertendo cada movimento em uma onda de choque cinética que esmague, lance e disperse centenas de agressores por impacto. Terceiro, explorar o instinto aquático das capivaras contra elas mesmas. Utilizando os corpos d'água rasos como zonas de abate, onde a superioridade de peso se multiplica pela resistência hidrodinâmica que retarda os movimentos dos roedores. Do outro lado da equação, as 50.000 capivaras possuem uma vantagem que transcende a mordida individual. São animais semi-aquáticos com pés palmados, capazes de nadar a até 10 km por hora e permanecer submersas por até 5 minutos. O que significa que nenhum corpo d'água nesta região representa refúgio para o elefante, mas sim uma segunda frente de ataque. Seus incisivos superiores e inferiores se autoafiam pelo atrito mútuo, mantendo um fio de corte permanente que funciona como um formão biológico. Porém, a capivara não é um predador. Seu sistema nervoso não está programado para o combate prolongado contra algo que revida. O estresse agudo de enfrentar um colosso que esmaga dezenas de companheiros a cada segundo gera uma cascata de cortisol que degrada rapidamente a coordenação do grupo e transforma a agressividade em pânico. O primeiro contato é uma lição de física aplicada à biologia. A vanguarda da horda, composta por aproximadamente 2.000 capivaras, emerge dos capinzais em uma frente semicircular e colide com o flanco esquerdo do elefante. O paquiderme não recua. Ele gira. O movimento é quase lento para os padrões humanos, mas a tromba, pesando mais de 130 kg de músculo puro, descreve um arco horizontal de 180 graus na altura do solo. O impacto é o de uma viga de demolição orgânica. As primeiras 12 capivaras na linha de contato são arremessadas a distâncias de 3 a 5 metros, com costelas fraturadas e órgãos internos deslocados pelo choque cinético. Antes que a horda processe o que aconteceu, a pata dianteira direita do elefante desce. 6.000 quilogramas concentrados em uma área de superfície de aproximadamente 1.000 centímetros quadrados geram uma pressão de esmagamento que oblitera instantaneamente qualquer estrutura óssea sob seu raio. O solo treme. O som é úmido e definitivo. A vanguarda se fragmenta em ondas laterais de pânico, os guinchos agudos das capivaras feridas se misturando ao barrito ensurdecedor do elefante, um som grave e penetrante que percorre quilômetros pela planície aberta e funciona como uma declaração territorial de aniquilação. Mas a horda não para, não pode parar. A pressão dos 48.000 corpos atrás empurra continuamente os da frente para dentro da zona de abate, independentemente da vontade individual. O elefante entra em um padrão de movimento circular constante, utilizando seu corpo como o eixo de um moinho de destruição. A tromba golpeia da esquerda, enquanto as presas de marfim descrevem arcos ascendentes da direita, empalando capivaras pelo abdômen e lançando-as por cima de seus próprios ombros com a indiferença mecânica de uma pá carregadeira movendo entulho. A cada rotação completa, entre 30 e 40 roedores são eliminados por uma combinação de esmagamento, perfuração e trauma cinético. Todavia, os números começam a cobrar seu preço silencioso. Pequenos grupos de capivaras conseguem se fixar nas pernas traseiras do paquiderme, onde a pele é mais grossa, mas a capacidade de retaliação é limitada pelo arco de movimento da tromba. Os incisivos alaranjados rasgam sulcos superficiais na epiderme, não profundos o suficiente para ameaçar a integridade muscular, mas suficientes para criar linhas de sangue que escorrem pelas colunas maciças das pernas do elefante e pingam no solo encharcado, tingindo a lama de um vermelho diluído. Conforme a primeira hora se dissolve na escuridão remanescente, a tática do elefante sofre uma mutação estratégica nascida da pura inteligência adaptativa que define sua espécie. Ele para de girar. Ele começa a marchar. Com passadas de quase 2 metros de comprimento, o paquiderme avança em linha reta em direção ao leito mais largo do Araguaia, arrastando consigo centenas de capivaras penduradas em suas pernas como parasitas obstinados. A cada passada, as patas traseiras esmagam inadvertidamente as capivaras que tentam atacar por baixo,
transformando o simples ato de caminhar em uma esteira de moagem contínua. Ao atingir as águas rasas do rio, o elefante executa seu lance decisivo de controle territorial. Ele se deita parcialmente, submergindo o abdômen e as pernas até a linha do ombro. As capivaras que estavam fixadas nas pernas são arrancadas pela corrente suave e pela perda de tração, flutuando desorientadas na superfície turva. As que tentam nadar até ele encontram a tromba esperando como um periscópio de destruição, sugando água e disparando jatos de alta pressão que desorientam, afogam e dispersam os escalões aquáticos com eficiência hidráulica. O rio, que deveria ser o domínio natural das capivaras, se transforma em sua armadilha. A superioridade de natação de nada serve contra um objeto de 6 toneladas que simplesmente ocupa o espaço e controla o fluxo com a autoridade gravitacional de um recife vivo. As capivaras começam a se afogar umas às outras em sua tentativa de escalar o corpo do elefante, criando pilhas flutuantes de corpos que obstruem suas próprias rotas de aproximação. O sol nasce sobre o Vale do Araguaia, iluminando um cenário que desafia a taxonomia do horror natural. A horda, outrora uma maré uniforme de 50 mil corpos, está agora fraturada em bolsões isolados de resistência desesperada, separados por campos de destroços orgânicos e poças de lama avermelhada. A exaustão coletiva transformou a agressividade coordenada em espasmos individuais de fuga e rendição. E então, movidas por uma diretiva que transcende o instinto individual, como se o próprio sistema nervoso coletivo da espécie emitisse uma última ordem antes de se desligar, as capivaras remanescentes, talvez 30 mil corpos exaustos e aterrorizados, convergem para uma carga final unificada. Elas abandonam qualquer pretensão de sobrevivência pessoal e avançam de todos os lados simultaneamente. Uma parede viva de pelo e dentes que se fecha sobre o elefante, como um punho se fechando ao redor de uma pedra. O peso cumulativo de milhares de corpos pressionando contra suas pernas e flancos ameaça pela primeira vez comprometer o equilíbrio do colosso. As capivaras escalam umas sobre as outras, formando rampas vivas que alcançam o dorso do paquiderme, mordendo suas orelhas, seus olhos, a base sensível da tromba. A dor é um incêndio simultâneo em cada terminação nervosa exposta. O elefante libera o que 6 milhões de anos de evolução depositaram em sua linhagem como último recurso contra a extinção. Ele se ergue nas patas traseiras, elevando a metade frontal de seu corpo a mais de 4 metros de altura, e desaba para frente com o impacto concentrado de 6 toneladas em queda controlada. A onda de choque sísmico percorre o solo saturado de água, sendo sentida a centenas de metros de distância. Centenas de capivaras sob seu peito e patas dianteiras são obliteradas instantaneamente, reduzidas a uma camada comprimida de matéria orgânica que se funde com a lama. Ele repete. Ergue-se novamente. Desaba novamente. Cada impacto gera uma cratera rasa no solo mole e uma nova camada de destruição absoluta. As presas de marfim, agora avermelhadas e lascadas nas pontas, funcionam como arados de guerra, varrendo lateralmente dezenas de corpos a cada oscilação da cabeça maciça. A tromba, que durante horas foi ferramenta de precisão cirúrgica, agora é um chicote descontrolado que esmaga qualquer coisa dentro de seu raio de 3 metros. O muro de carne da horda se desfaz. A coesão coletiva se estilhaça como vidro atingido por uma pedra, fragmentando-se em milhares de estilhaços individuais que correm em todas as direções, sem destino, sem comando, sem qualquer vestígio da fúria que os trouxe até ali. A única diretiva restante em cada cérebro de capivara sobrevivente é a mais primitiva de todas: correr. O silêncio que se instala sobre as margens do Araguaia é diferente do silêncio da noite anterior. Aquele era natural, orgânico, parte do ciclo. Este é o silêncio de um campo de batalha exaurido, onde até o vento parece hesitar em soprar sobre os restos do que aconteceu. O elefante permanece de pé no centro de uma área de devastação que se estende em um raio de centenas de metros. Sua pele cinza está sulcada por milhares de marcas menores, as orelhas estão rasgadas nas bordas e a tromba oscila lentamente, pesada de exaustão. Mas seus olhos, pequenos e ancestrais,
mantém a mesma calma calculada de quando a primeira capivara apareceu na linha do horizonte horas atrás. O sangue que escorre de seus flancos se mistura à lama e à água, formando riachos finos que o rio carrega silenciosamente para longe, como se a própria correnteza quisesse apagar as evidências. Este massacre sem nome não permanecerá confinado às margens esquecidas do Araguaia. Os vaqueiros e pescadores que encontrarem os restos nas semanas seguintes, incapazes de explicar a escala da carnificina através de qualquer evento natural conhecido, transformarão o inexplicável em narrativa. A história percorrerá as comunidades ribeirinhas de Goiás e Tocantins, ganhando contornos sobrenaturais a cada fogueira onde for recontada. O elefante receberá um nome entre os locais, um apelido sussurrado com uma mistura de reverência e pavor. O Colosso Cinza, ou para os mais velhos, que juram ter sentido o chão tremer daquela madrugada, mesmo a quilômetros de distância. Simplesmente a montanha que anda. E o Vale do Araguaia, onde a água lamacenta ainda carregará vestígios daquela noite por meses, se tornará um lembrete geográfico de uma verdade antiga e implacável. Que no confronto entre a multidão e o monólito, entre o enxame e a fortaleza, a natureza invariavelmente recompensa não aquele que traz mais dentes para a batalha, mas aquele cujo corpo foi forjado para ser, por si só, uma catástrofe ambulante.